Então, como entender, como aceitar que uma pessoa que dirige uma reunião desse nível, né, que se entregue ao hábito nocivo do fumo e do álcool, falando para um espírito se modificar, dominar suas más tendências, ou tentando aplicar um passe em alguém, conservando em si mesma a marca tóxica do vício e as larvas e parasitas que atestam que ele as alimenta pelo corpo espumante ou pelo cigarro mal cheiroso. Como? Como aceitar isso, né? Não tem como, né? Um outro fator importante por aqui é que em muitos desses locais onde se fazem tratamentos mediúnicos, a gente encontra médiuns receitistas, né? Ou aquele do qual os espíritos possam se servir para orientar aqueles que vão solicitar socorro, né? O receituário mediúnico, no entanto, nos pede maior esclarecimento e responsabilidade. É necessário que se conte com uma equipe de apoio bem orientada e com médiuns estudiosos que no seu dia a dia mantenham-se ligados aos irmãos necessitados pelo trabalho constante de benemerência cristã. Não se consegue simular alguns minutos de concentração em esforços cerebrais como se a sintonia com o alto fosse o produto de uma ação eventual e improvisada da mente. O campo vibratório mediúnico é constituído num exercício constante com o trabalho de burilamento íntimo, com as tarefas de abnegação a serviço do próximo, com a vivência familiar em bases evangélicas. Quando se vivencia esse estudo superior no dia a dia, com certeza se constrói um clima permanente de sintonia com os orientadores da tarefa mediúnica. Quer dizer, é um apostolado isso, não tem como ser diferente. Sendo que, no momento de exercer a tarefa do receituário, ou orientação, a vibração dos médiuns e dos colaboradores será uma consequência natural de sua postura íntima e não um esforço improdutivo, improvisado de sua vontade. Nos momentos em que a equipe espiritual, né, se movimenta para atender o consulente que vem em busca de orientação ou de uma receita dos amigos espirituais, utilizamos muitas vezes de recursos da técnica sideral, com diversas aparelhagens. Quem está falando aqui é um espírito, né? Com diversas aparelhagens que nos facilitam o acesso aos dados daqueles que estão sendo atendidos. Então, eles têm um retrato completo do histórico daquele que está sendo atendido. Porque tem que haver merecimento também. No entanto, ainda encontramos grande dificuldade quando as limitações dos próprios médiuns ou as interferências de uma assistência heterogênea que influencia no psiquismo do medianeiro. Isso quando não nos deparamos com os caprichos e empecilhos colocados pela própria imaginação daqueles que trabalham na tarefa. Agora, vamos imaginar que apostolado não é um trabalho desse. É preciso uma disciplina e uma vontade de fé para vencer tudo isso. Porque, infelizmente, a gente convive num mundo, principalmente quem trabalha, convive com gente que estão sempre obrigando a gente a participar de ambientes, situações muito desagradáveis para quem faz um trabalho desse. Muito complicado. Não é fácil. Para a gente se desvencilhar de reuniões sociais, até familiares,
a gente vai receber muita crítica, muita perseguição. Então, às vezes, diante de Deus é melhor até se afastar. Porque quem quer agradar os homens não agrada a Deus. Jesus não disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se aqueles que apenas são peso na evolução do espírito que quer progredir. Se Jesus teve tudo aquilo contra ele, imagine a gente, né? Então, o plano espiritual depara-se com fatos verdadeiramente absurdos. Em muitas casas onde se realizam essas reuniões, né? Onde se costumam dar orientações ditas mediúnicas. É espantoso como pessoas que se propõem a fazer um trabalho sério desse, que dirigem o movimento e a própria casa onde se realiza esse trabalho, possam permitir que problemas dessa ordem assumam tais proporções. Quando espíritos menos esclarecidos assumem o controle de médios e agrupamento, passando por mentores e tarefeiros que se descuidam do preparo devido, aí, né, e principalmente do estudo, os obsessores tomam espaço, ocupam espaço, porque eles se afastam. Então, por um lado, enquanto proliferam as receitas apócrifas, que se utilizam de nomes veneráveis para dar peso às comunicações, aumenta igualmente o número de médiuns que vivem a decorar os nomes dos medicamentos, em sua maioria alopáticos, para depois os receitarem mediunicamente sob o aplauso enganador dos que são convincentes com seus erros. A questão de saúde vai muito além de um receituário homeopático, naturistas ou alopáticos. Os espíritos de certa categoria, quando são realmente os espíritos, evitam sempre que possível a indicação de medicamentos alopáticos, deixando para os médicos do mundo, os médicos aqui da Terra, a responsabilidade dessa prescrição médica. O ideal seria que esses lugares, essas casas onde são realizados esse trabalho, que têm um compromisso nessa área, pudesse dispor de orientação médica na área naturista, da homeopatia, dos florais, para atender aqueles que vêm à procura de socorro. Na falta, porém, de tais recursos, os espíritos poderão utilizar-se de médios que se sintonizem com os propósitos elevados dessa tarefa nobre. Mas seria bom que os médios que se dizem receitistas e também aqueles espíritos que os orientem não se esquecessem dos inúmeros benefícios fluidoterapêuticos que esses locais onde se realizam essas reuniões pode colocar à disposição dos necessitados, como a água magnetizada, os passes mistos, né, e magnéticos, e, acima de tudo, a leitura edificante, o estudo, que cria o clima. O estudo sério cria o clima psíquico adequado para a ação dos fluidos espirituais na renovação do comportamento de todos ali. Não só do atendido, mas também até de quem está ministrando no plano físico o tratamento.